Bom, sejam todos bem-vindos, tem o pessoal chegando, mas a gente vai cumprir com o cronograma, com o horário proposto. Então, é uma alegria imensa no dia de hoje. Hoje é um dia que a gente comemora oficialmente o Dia Nacional da Homeopatia aqui no nosso país. E, felizmente, a gente pode se reunir, estamos podendo nos reunirmos, né, mesmo que virtualmente. Então, inicialmente, eu preciso agradecer ao nosso presidente aqui do CRMVSP, o doutor Odemilson, e toda a diretoria, pelo apoio de sempre sobre a nossa comissão, sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Toda a diretoria tem sido fundamental na realização desses eventos. Agradecer ao Leandro também por todo o suporte nos bastidores para isso tudo acontecer. E dar boas-vindas para todos vocês, a maioria colegas veterinários, muitos homeopatas aqui já na sala, sejam todos bem-vindos. Falar de homeopatia, sobre homeopatia, é sempre um prazer muito grande, e nesse dia especial acho que tem um gostinho ainda mais significativo. Então, hoje a gente vai falar, eu vou falar brevemente sobre como a homeopatia veterinária vem se tornando essa terapêutica de resultados, né? Como que a gente pode olhar de uma maneira mais global para esse mercado da homeopatia veterinária, como que a homeopatia veterinária se posiciona hoje, quais são as possibilidades de ações dessa terapêutica, né? Quais são os principais benefícios da utilização dessa terapêutica. Então, a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla, né, um pouquinho mais global do que é a homeopatia veterinária, e em seguida eu vou passar a palavra para o nosso querido e super competente, referência no assunto, professor Dr. Nilson Benites. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar o nosso tema. Só confirmem para mim, por gentileza, se estão vendo a minha tela. Sim, doutora. Ótimo. Bom, então tá aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa terapêutica de resultados, uma terapêutica que traz muitos ganhos para a nossa classe em diversas áreas de atuação. E antes de falarmos sobre como tem sido nos últimos anos, né, e como que a gente olha para a homeopatia nos dias atuais, é importante a gente honrar e relembrar como que a gente chegou até aqui, né? Então, toda a história tem um começo, tem uma jornada, tem uma travessia, e é impossível falar de homeopatia sem passar brevemente por Samuel Hahnemann, que foi o fundador, que foi quem propôs esse modelo, esse novo modelo terapêutico, chamado homeopatia. Esse modelo terapêutico, ele está fundamentado na lei dos semelhantes, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei. É um modelo muito diferente do modelo cartesiano, do modelo linear, da farmacologia clássica, que todos nós aprendemos lá na nossa formação. Talvez por isso, muitos colegas se sintam distantes da homeopatia ou tenham dificuldade de compreender um pouquinho dessa terapêutica, pela não familiaridade com o tema, pela não familiaridade com a linha de raciocínio. Então, aqui eu vou trazer brevemente 2 ou 3 slides sobre uma introdução, o que é homeopatia, e depois a gente já vai seguir para a nossa área mais específica. Bom, então Samuel Hahnemann foi um médico que viveu na Alemanha, e em 1779 ele forma-se médico, e 10 anos depois, praticando a medicina da época, ele decide abandonar a profissão, muito insatisfeito, muito frustrado com o que tinha de disponível naquele momento, naquela época, né, em termos de recursos terapêuticos. Ele tinha convicção de que aqueles recursos disponíveis para aquela época não curavam o paciente, não traziam alívio significativo para o paciente. E ele buscava uma medicina relacionada à arte do curar, né? Um homem inteligentíssimo, um homem com senso crítico
e uma capacidade de método muito importante, né, muito expressiva. Então, ele abandona a medicina, vai viver de traduções, porque ele era um poliglota, então, para sustentar a sua família, ele começa a viver de traduções e ele se depara com uma situação, com uma condição de uma experimentação de uma planta, a utilização de uma planta para tratamento de malária. E aí, a partir daquele momento, né, ele desperta uma curiosidade e ele decide experimentar esta planta num indivíduo são, ou seja, nele mesmo. Então, ele decide experimentar essa planta nele mesmo, para que ele pudesse compreender um pouco desses efeitos. E, surpreendentemente, no momento que ele experimenta a planta, ele começa a desenvolver os mesmos sintomas descritos na doença da malária, que era, de fato, o alvo terapêutico daquela planta. Então, a partir daí, ele estabelece uma hipótese de que várias substâncias, né, ou de que substâncias preparadas em condições adequadas no indivíduo são, poderiam provocar determinados sinais e sintomas que no indivíduo doente seriam capazes de curá-lo, né? E a partir daí surge essa hipótese da lei dos semelhantes e ele começa a ter um trabalho muito árduo para poder comprovar essa hipótese inicial, e a partir daí ele estabelece um método de experimentação, um método de preparo dos medicamentos, para que pudesse construir, de fato, um novo modelo terapêutico. Então, ele se debruça nisso há alguns anos, e em 1810, ele publica a primeira edição do Organon, que é a Bíblia da homeopatia. É onde, através dos parágrafos, né, ele consegue explanar todo o seu raciocínio, tanto da percepção do modo de adoecimento do indivíduo, quanto da percepção da ação dos medicamentos homeopáticos nos indivíduos doentes, né? Então, a partir daí, todo o raciocínio homeopático é construído. E ele proclama, né, que as leis são da natureza e que, portanto, elas serão válidas para todos os seres vivos. Isso é uma verdade absoluta, porque hoje a gente vê a homeopatia extremamente difundida na medicina veterinária, com resultados extremamente consistentes, e não só na medicina veterinária, como também hoje a gente vê a homeopatia atuando nas plantas, a homeopatia atuando no solo, a homeopatia atuando na qualidade da água, a homeopatia atuando onde há vida, né? E esse dia de hoje, de 21 de novembro, ele é um dia que marca a chegada do Dr. Benoit Moore, aqui conhecido como Bento Moore, é um médico francês que chega ao Brasil em 1840 e ele começa a divulgar a homeopatia. Ele foi curado de uma tuberculose através da homeopatia por um discípulo de Samuel Hahnemann, e a partir daí ele começa aqui no Brasil uma jornada de divulgar, de compartilhar, de estabelecer e de consolidar a homeopatia aqui no nosso país. Esse movimento ele ganha bastante corpo, especialmente ali no século XIX, e em 1980 a gente tem o primeiro reconhecimento do Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica. Na nossa classe, na nossa categoria, isso acontece no ano 2000, o CFMV reconhece a homeopatia como a primeira especialidade dentro da medicina veterinária, e em 2006 a gente tem a homeopatia incluída no programa, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Então, percebam que há uma caminhada de reconhecimento, há uma caminhada de espaço que a homeopatia vem ganhando ao longo dos anos. Bom, vamos voltar um pouquinho nessa questão do conceito, já entendemos como que isso chegou aqui até nós, já entendemos que é perfeitamente possível transpormos os conceitos homeopáticos para os animais, e aí eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa hipótese proposta por Samuel Hahnemann,
que era a lei dos semelhantes, né? Que não é uma hipótese totalmente inovadora, né? A gente teve outros cientistas falando sobre isso, sobre substâncias capazes, a mesma substância que é capaz de adoecer um indivíduo seria capaz de curá-lo, né, especialmente as substâncias da natureza, e aí vem Samuel Hahnemann dizendo que qualquer substância capaz de produzir em um indivíduo sadio um conjunto de sinais e sintomas poderá curar em doses adequadas um indivíduo doente que apresente um conjunto de sinais e sintomas semelhantes. Essa palavra é uma palavrinha muito importante, né? Então, a gente não está falando de cura pelo igual, a gente está falando de cura pelo semelhante. E eu vou dar um exemplo para vocês, na prática, do que seria isso exatamente. Então, nós temos um medicamento preparado a partir da abelha, um medicamento chamado Apis mellifera. Na homeopatia, os medicamentos são preparados a partir do reino vegetal, mineral e animal. Então, a gente tem mais de 2.000 medicamentos catalogados entre estes reinos. A Apis mellifera é um medicamento muitíssimo utilizado, utilizado inclusive por não homeopatas, quando a gente tem acometimentos com picadas de insetos. Então, a partir do momento que a gente utiliza o medicamento Apis mellifera para uma picada de abelha, a gente tem uma semelhança muito próxima, né, quase como uma igualdade no surgimento desses sintomas. Então, a abelha ela é triturada, ela passa por um processo de preparo, um método muito bem estabelecido, extremamente criterioso. Esse método de preparo ele vai consistir em diluições dessa substância e agitações. Então, a gente vai ter uma sequência seriada de diluição e agitação, configurando, né, resultando no que a gente chama da potência do medicamento. Então, uma parte da substância ativa para 99 partes do diluente apropriado, isso é agitado ou isso é triturado, isso é diluído, e isso é feito sucessivamente, e para cada um desses passos a gente tem uma potência, né? Então, se eu tenho um Apis mellifera na 5-CH, significa que esse processo ele foi repetido por 5 vezes, e assim sucessivamente. Quando eu tenho um medicamento Apis mellifera, ou um medicamento homeopático Apis mellifera, eu quero dizer que este medicamento, respeitando a lei dos semelhantes, ele poderá ser utilizado em situações que eu tenho rubor, tumor, dor picante, calor, alívio por aplicações frias e que terá um tropismo por pele e mucosas. Assim como na picada de abelha, que a gente tem rubor, tumor, dor e calor, e que melhora por aplicações frias, eu terei outras condições que acometem os indivíduos e que podem ter manifestações parecidas, de rubor, tumor, dor picante, calor e alívio por aplicações frias, principalmente em pele e mucosas. Isso significa que, obedecendo à lei dos semelhantes, eu posso usar a Apis mellifera para tratar uma picada de abelha, uma picada de um outro inseto, uma amidalite, uma cistite, uma otite, uma dermatite, desde que haja semelhança de sintomas. Essa lei, ela vai servir absolutamente para todos os medicamentos homeopáticos, ok? Então, é baseado nessa lei dos semelhantes que nós escolhemos os medicamentos homeopáticos. O critério de escolha está baseado nos sintomas que o indivíduo apresenta. A partir desse conjunto de sinais e sintomas, nós vamos até a matéria médica, que é onde há um compilado de todos esses medicamentos que foram experimentados no indivíduo e a partir desse cruzamento de informações, a gente escolhe os medicamentos mais adequados, certo? O Dr. Nilson vai falar sobre isso de uma maneira muito mais detalhada, sobre ações dos medicamentos homeopáticos, a relação com os processos patológicos, com a patologia. Então, a gente vai sair do macro e depois, na próxima palestra, a gente vai para o micro, entendendo como que
como que através das pesquisas ele consegue chegar a algumas conclusões muito, muito interessantes a respeito dos medicamentos homeopáticos. Bom, então tá aí, por exemplo, numa literatura veterinária, a gente tem o medicamento APIS e as indicações do medicamento APIS. Lembrando que medicamentos homeopáticos poderão ter ação na esfera mental, na esfera geral e na esfera local. Então, não raro, vocês encontrarão medicamentos homeopáticos para indicação de distúrbios, de disfunções ou de sintomas de origem mental ou de origem comportamental, ok? Essa é uma característica do medicamento homeopático. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente consegue entender que tem muitas indicações do medicamento APIS, e isso é uma realidade dentre todos os medicamentos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho das particularidades da homeopatia na veterinária. O que acontece? Nós utilizamos as mesmas bases de raciocínio da homeopatia humana, né? Então, toda a base de raciocínio de Hahnemann era voltado para o estudo, para a observação clínica, né? Para a compilação de dos dados em humanos. Obviamente, a gente precisa fazer algumas adequações, principalmente quando a gente tem as descrições dos medicamentos em relação às sensações e emoções, né? Quando a gente traz isso para a veterinária, a gente interpreta isso de uma maneira muito mais limitada, porque a gente não tem um paciente, o nosso paciente ele não é o indivíduo que relata a sensação, então nós não sabemos se o nosso paciente tem uma dor picante ou uma dor latejante, né, ou uma dor queimante, por exemplo. Então, nós temos algumas limitações na interpretação dessas sensações e emoções, mas é perfeitamente possível trabalharmos dentro da homeopatia veterinária, mesmo sabendo dessas limitações. Uma outra contribuição muito significativa que a homeopatia veterinária trouxe é a eliminação, né, ou como que eu posso dizer? Ela trouxe à luz a questão do efeito placebo. Em humanos, discutia-se muito o quanto a homeopatia, quanto dos efeitos homeopáticos eles vinham de um efeito placebo, né? Que é o efeito sugestivo, que a gente consegue sugerir para o indivíduo que ele está tomando algo que vai fazer bem para ele e esse indivíduo se sente melhor. Um efeito psicológico positivo, né? Só que a homeopatia veterinária, na medida que a gente começa a utilizar os medicamentos com os animais, e aí a gente tem todas as espécies, né, as espécies domésticas e espécies exóticas, e os resultados começam a aparecer, isso fica muito claro, né, que o efeito homeopático, ele não está atribuído a um efeito placebo, porque nós não conseguimos sugerir esses animais que haja uma melhora. Nós não conseguimos induzir esses animais à melhora contando para eles o que é que eles estão tomando. Essa é uma condição exclusiva da espécie humana, né? Então, essa é uma grande contribuição da homeopatia veterinária, eliminando esse critério, né? Ou eliminando essa argumentação que existia muito forte na medicina humana sobre o efeito placebo. É óbvio que o efeito placebo é um efeito, mas a homeopatia, ela não é por si só um efeito placebo. Então, o efeito placebo ele pode estar presente em qualquer terapêutica. Qualquer terapêutica que o paciente se debruça e confia e sabe que vai dar certo, a chance dele se sentir melhor, confiante, mais seguro é maior, né? Mas isso não significa que todo o efeito seja em função do efeito placebo. Bom, uma outra contribuição muito grande que a homeopatia veterinária faz em relação ao conceito de saúde única. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. E a terceira, né, e não menos significativa contribuição, é a terapêutica de resultados. Nós estamos inseridos em um contexto, a nossa profissão é uma profissão que exige resultados. Se você atende um paciente e você não alivia o sofrimento daquele paciente, você perde esse paciente. Se você atende uma propriedade e você não conduz adequadamente aquela propriedade, você não aumenta a produtividade, você não contorna
as patologias, você não conduz esse rebanho de forma adequada, com certeza você será substituído por outro colega, e assim sucessivamente. Então, toda a nossa atuação no mercado ela é uma atuação baseada em resultados. Muitas vezes o tutor, ou o proprietário, ou o produtor, ele não quer saber exatamente do que se trata aquela terapêutica, mas ele quer que o resultado apareça, né? Então, baseado nisso, a homeopatia traz mais um alívio, traz mais uma contribuição para a nossa área, porque, de fato, os resultados aparecem. E o mais interessante é que a gente tem uma gama de ação, né? Então, a gente tem a homeopatia podendo ser utilizada para casos agudos, vou falar um pouquinho sobre isso também, e também para casos crônicos, podendo ser utilizada para tratar um indivíduo, um cachorrinho, um gatinho, ou eu posso tratar uma população. Eu posso tratar um canil, eu posso tratar um rebanho de qualquer espécie, eu posso tratar equídeos que estão no aras, então eu tenho as aves, né? Então a gente consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila. E um outro aspecto muito interessante da homeopatia é que eu posso utilizá-la tanto com uma finalidade curativa de tratamento, como com uma finalidade preventiva. Eu venho de uma medicina preventiva, eu sempre gostei muito desse tema, o meu mestrado, o meu doutorado, ele foi nessa área, então tudo que me leva para esse caminho de medicina preventiva, eu acho que é um caminho muito interessante, muito nobre. E a homeopatia, ela faz isso de uma maneira muito significativa, né? Por quê? Porque nós conseguimos, através da homeopatia, tratar do indivíduo, tratar da tendência que aquele indivíduo tem de adoecer. Nós conseguimos, por exemplo, otimizar a absorção de nutrientes. Nós conseguimos, por exemplo, ao receber um animal com uma tendência muito marcante, a gente consegue, através do uso dos medicamentos homeopáticos, a gente consegue prevenir uma determinada manifestação. Por exemplo, uma pseudociese. Eu tenho uma fêmea que, ao final de todos os cios, ou após todos os cios, apresenta uma pseudociese marcante. Eu consigo trabalhar previamente com esse animal para que isso não se manifeste, ou se isso se manifestar, que venha de uma forma muito branda. Eu posso fazer isso com os animais que apresentam crises epiléticas, mas que ainda não tomam uma medicação alopática, ou que tomam uma medicação alopática, mas que o resultado terapêutico não é muito significativo. Então, eu vou trabalhar na prevenção dessas crises. A gente pode pensar nisso em termos de medicina preventiva sob vários aspectos, tá? Então, agudo, crônico, indivíduo, população, curativo, preventivo. A gente tem essa amplitude de ação dos medicamentos homeopáticos. Quando a gente fala de saúde única, eu diria que a homeopatia é a terapêutica que mais se encaixa nesse conceito de saúde global, onde a gente tem a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental sendo cuidadas ao mesmo tempo, né? Mas o que a homeopatia tem a ver com isso tudo? Eu vou dar um exemplo muito simples, só para vocês entenderem. Quando a gente consome, ou quando a gente auxilia, quando a gente dá o suporte técnico, nós veterinários, em uma produção orgânica de aves, na qual grande parte dos insumos, grande parte dos recursos terapêuticos serão de origem natural, primordialmente, principalmente medicamentos homeopáticos, eu consigo gerar mais saúde para aqueles animais que estão inseridos naquele contexto, eu consigo gerar mais saúde humana para o humano que está consumindo daqueles produtos de origem animal, os ovos ou a carne, e eu consigo, de uma maneira muito expressiva, minimizar significativamente o impacto ambiental. E aí a gente vai entender por quê. À medida que os medicamentos homeopáticos são medicamentos de origem natural e que passam por um processo de diluição e dinamização, são medicamentos que não deixam resíduos ambientais. Então, quando eu insiro a homeopatia numa linha de produção, seja ela qual for, eu estou gerando saúde única,
né? Eu estou contribuindo para a saúde única. Aí você pode dizer assim para mim, ok, mas eu não trabalho com produção. Eu trabalho com clínica de cães e gatos, por exemplo. Ok, dá para a gente fazer o mesmo raciocínio. Para cada vez, por exemplo, eu moro numa cidade, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem um alto índice de infestação durante todo o ano de carrapatos, né? Então, cada vez que eu dou a opção para o meu tutor não utilizar, por exemplo, um piretroide no ambiente, né? E utilizar produtos naturais para fazer o controle da infestação, eu estou fazendo saúde ambiental. Né? Então, eu estou fazendo a saúde única. Então, a saúde única, ela também passa por nós que estamos na clínica de pequenos animais. Né? Cada vez que eu minimizo o impacto ambiental, que eu gero saúde animal e que eu gero saúde humana, automaticamente eu estou contribuindo para essa rede que é a saúde única. E a homeopatia faz isso muito bem, né? Bom, por que usar a homeopatia? Quais são as vantagens de utilizar a homeopatia? Por que aprender sobre a homeopatia? Já que durante a graduação, isso não nos é dito na maioria das vezes, salvo algumas universidades que são a exceção, né, que a gente tem alguns mestres inseridos ali no contexto da graduação, esses alunos são privilegiados, mas a grande maioria de nós, veterinários, saímos da graduação sem sequer saber do que se trata a homeopatia, né? Sem nunca ter ouvido sobre isso, sem conhecer e muitas vezes com um preconceito a respeito do tema. Bom, medicamentos homeopáticos são livres de resíduos. Eu posso fazer controle de pragas, né? Eu posso fazer controle de parasitas, de ectoparasitas, de endoparasitas, utilizando medicamentos homeopáticos. No caso dos vegetais, eu vou minimizar o uso de agrotóxicos, né? Então, a produção orgânica vem crescendo vertiginosamente. O consumo por produtos livres de contaminantes vem crescendo de uma maneira muito significativa. Além disso, na medida que eu utilizo a homeopatia, que eu consigo um equilíbrio maior daquele indivíduo, daquele sistema que o indivíduo está inserido, eu diminuo também o uso de medicamentos alopáticos de uma maneira geral. Quando eu uso a homeopatia, eu também não me insiro no contexto da resistência medicamentosa, da resistência antimicrobiana, que é um assunto seríssimo, uma preocupação mundial, né, do quão esses micro-organismos vêm desenvolvendo mecanismos de resistência a novas moléculas. Esse é um assunto muito sério que preocupa o pessoal da área da saúde. Então, os medicamentos homeopáticos, por se tratar de um outro mecanismo de ação, por se tratar de uma outra esfera de ação que foge da farmacologia clássica, a gente também foge dessa pressão em relação à seleção desses micro-organismos resistentes. Não gera toxicidade, não tem toxicidade. Não tem resíduo no ambiente, não tem toxicidade para o animal, né? Para o animal que faz uso, para o indivíduo que faz uso. Então, se a gente imaginar os nossos pacientes velhinhos, os nossos pacientes com insuficiências renal e hepática, a gente sabe das limitações que é a utilização dessas substâncias, né? O ganho é muito significativo. Podemos associar com outras terapêuticas, muito, muito interessante, a questão do bem-estar e qualidade de vida dos pacientes crônicos, especialmente. Fácil acesso, fácil administração e um custo-benefício também muito atrativo. Né? Então, a gente tem muitos benefícios na utilização da homeopatia, e é por isso que a homeopatia veterinária hoje vem crescendo cada vez mais. Vou compartilhar algumas situações com vocês para ilustrar um pouquinho do que a gente falou, tá? Então, essa é uma propriedade orgânica, certificada, eles são produtores de leite e queijos, então é uma propriedade que os animais são extremamente bem tratados, extremamente cuidados, um padrão de qualidade sanitária, de qualidade de manejo altíssimo. Eu digo que, para mim, é uma das propriedades mais exemplos que eu já estive, né, que eu já pude visitar, só que esses animais sofriam com infestação de carrapatos constantemente. Né? Depois de algumas tentativas com algumas substâncias naturais, nós fomos procurados para propor uma alternativa homeopática para controle desses parasitas. Então,
tinha muito carrapato no pasto, muito carrapato nos animais, então a gente decidiu utilizar uma técnica que pode ser utilizada na homeopatia, né, que é preparar um medicamento homeopático a partir dos carrapatos, a partir dos parasitas, ou a partir de secreções, excreções, ou até micro-organismos, né, que a gente queira proteger esses animais, que a gente queira estimular esses animais para que esses animais possam combater ou estabelecer uma relação mais harmônica, nesse caso, com os carrapatos, tá? Então, a gente fez todo um método de trituração, preparamos um composto homeopático que incluía o alto isoterápico de carrapato. Esse trabalho ele foi apresentado num congresso, depois foi publicado. Então, tá aí, só para vocês terem uma ideia, o antes e o depois, né? Então, é nítido que a rigidez, que a condição desses carrapatos após o tratamento homeopático está muito mais comprometida. A chance desses carrapatos conseguirem permanecerem, né, no seu ciclo reprodutivo de forma efetiva diminui consideravelmente quando a gente compara esses dois resultados, né, o antes e o depois. E aí, a gente também submeteu esses carrapatos, essa coleta desses carrapatos também foi submetida ao carrapacidograma, que é uma espécie de antibiograma dos carrapatos, né? Esses carrapatos, eles são submetidos numa placa de Petri, aquela substância que a gente deseja avaliar a atividade, e aí a gente avalia em vivo e in vitro. E o resultado que a gente obteve foi que em vivo, a resposta foi de 80% do controle da infestação, e in vitro 13%. Né? Então, um resultado muito interessante, que dá para a gente discutir bastante sobre isso, mas eu vou ser sucinta aqui por conta do tempo. O que a gente sabe é que, quando a gente fala de medicamentos homeopáticos e parasitismo, a gente está muito mais tendencioso a estimular a reação imunológica do hospedeiro em relação àquele parasita, do que uma ação antiparasitária propriamente dita. Por isso, essa discrepância dos resultados, né, in vivo e in vitro. Então, a gente estimula a reação imunológica, torna aquele indivíduo, aquele organismo, digamos, mais hostil para o parasitismo, de tal forma que o resultado da infestação aparece, né? Como a gente não tem uma ação direta contra os parasitas, a gente vai ter ali um controle de 80% e não uma efetividade de 100%. Porém, numa região endêmica que estamos, o controle de 80%, a redução de 80% é extremamente satisfatória, tá? Esses animais, eles mantêm uma relação mínima ali com os parasitas, mas esse resultado é um resultado extremamente satisfatório para uma linha de produção, ok? Bom, aí a gente tem outras possibilidades, né? Tem possibilidade da homeopatia e da isoterapia no tratamento da erliquiose canina. Então, aqui, esse trabalho, né, esse tratamento proposto foi eficaz na recuperação do quadro clínico laboratorial em 90% dos cães que participaram da pesquisa. Aqui eles utilizaram fósforos na 6CH, que é um medicamento homeopático muito utilizado, que tem indicação, sim, para essas manifestações clínicas, e foi utilizado um medicamento homeopático preparado a partir do sangue desses pacientes, né, que também é uma técnica semelhante à técnica anterior dos carrapatos e que essa técnica ela pode compor o tratamento homeopático. Aqui, um outro trabalho muito interessante, temos alguns trabalhos muito bons para leishmaniose, temos algumas coisas muito interessantes, recentes, e na prática a gente observa, sim, a melhora clínica do paciente, e aqui nesse trabalho a gente teve também resultados muito significativos com o iodum na 30CH, é o elemento químico iodo mesmo, submetido, né, à farmacotécnica homeopática, e aí alguns resultados interessantes, né, aumento de CD4 e CD8, a gente tem também até uma atividade na profilaxia com resultados muito significativos. Quem tiver interesse, esses trabalhos estão na internet, depois vocês podem ler
na íntegra com calma. Bom, e aí aquela grande história, né? Ah, mas eu não, homeopatia, eu não vou aprender homeopatia, eu não vou usar homeopatia, porque a homeopatia demora para fazer efeito. E aí eu trouxe 2 casos aqui, só para ilustrar que isso não é uma verdade, né? Sempre que um aluno me pergunta, um colega me pergunta, a homeopatia demora para fazer efeito, eu costumo dizer que a homeopatia vai, o tempo do efeito da homeopatia, ele vai ter uma relação direta com o tempo de manifestação da doença. Ou seja, se a gente está lidando com uma manifestação aguda, o resultado vai aparecer rapidamente. Por outro lado, se a gente está lidando com uma manifestação crônica, vai precisar de um pouquinho mais de tempo para que esse resultado apareça, porque eu preciso reorganizar aquele indivíduo. Eu preciso reorganizar aquele organismo. O organismo doente há 3 anos não se restabelece em 30 dias, né? E lembrando que esses pacientes crônicos, em 90% das vezes, eles chegam altamente intoxicados pelo uso contínuo, frequente e massivo de outros medicamentos, né? Corticoterapia, antibiótico terapia e assim por diante. Então, sim, a gente precisa dar um tempo para esse organismo se reorganizar. Agora, falando de um caso crônico, um autohematoma que surgiu rapidamente, e aí a gente faz as prescrições homeopáticas, aqui foi utilizado a Arnica montana, Bellis perennis e a Mamelis, 5 gotas, 3 vezes ao dia. Tá aí com 10 dias, um resultado muito interessante, 18 dias animal recebe alta da medicação com o pavilhão auricular absolutamente perfeito. Nenhuma cicatriz, como vocês podem ver, nenhum edema, né, nenhum acúmulo de líquido e vida que segue. Em 18 dias está tudo resolvido, né? Então, para quem usa homeopatia e já utilizou homeopatia para autohematoma, sabe que os resultados são assim mesmo, e a gente protege, né, a gente impede esses animais de serem submetidos a um procedimento cirúrgico com pós-operatório bem cruento, bem dolorido, e todos aqueles transtornos de um pós-operatório de autohematoma. Então tá aí. Esse é um outro cachorrinho que eu atendi, um caso interessante também, um cachorrinho com 4 meses, havia sido diagnosticado com tosse dos canis, e esse animalzinho apresentava sintomas há 3 semanas. Foi feita antibiótico terapia, antitussígeno, porém os sintomas persistiam. Aí a veterinária que cuidava dele sugeriu utilizar o corticoide, a tutora que já se tratava com homeopatia, decidiu procurar uma outra opinião, uma outra terapêutica, e assim conduzimos. Então, ele tinha uma leve leucocitose no hemograma que a veterinária anterior havia solicitado, e também apresentava uma alteração no raio-x. Tratamos do Johnny, pulmistaminum 2 vezes ao dia, espondiatócito e fósforos 4 vezes ao dia, e na mensagem de WhatsApp ali, no 5º dia de tratamento, uma diminuição significativa nos episódios de tosse. É um animal que estava doente há 21 dias, e no 5º dia já havia uma diminuição significativa. Então, com isso, acho que dá para vocês entenderem que a homeopatia não demora para fazer efeito. É absolutamente possível cuidar de um paciente agudo com medicamentos homeopáticos, né? Então, aqui a gente tem o raio-x antes e depois, e aí, em comparação, né, com o estudo radiográfico anterior, houve melhora do quadro, a gente seguiu com o tratamento mais alguns dias, e esse animal recebeu alta ali antes dos 30 dias e vida que segue. Então, dá para vocês entenderem que perfeitamente possível tratar pacientes pacientes que apresentem casos agudos ou subagudos. Os casos crônicos, acredito que vocês vão concordar comigo, que a gente tem uma casuística muito significativa de pacientes dermatológicos, isso só aumenta, não sei se é a realidade de vocês, mas a minha é assim. Esse animalzinho chegou para mim com diagnóstico de dermatite atópica, como vocês podem ver, uma manifestação muito intensa, esse animal se coçava demais, tinha dificuldade para dormir, para se alimentar, enfim, uma qualidade de vida extremamente comprometida. Começamos os tratamentos homeopáticos, e aí houve já uma melhora muito significativa dos sintomas. Essa foto, ela é uma foto 45, 50 dias depois, onde a gente já vê os pelos crescendo, os pelos maiores,
a gente já vê um clareamento dessa mucosa, né? A gente já vê que essa mucosa está mais calma, que essa pele está mais calma, a gente consegue perceber isso, e esse é um animal, como ele é um animal atópico, é um animal que vai precisar de cuidados, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de modulação, né? E a homeopatia faz isso muito bem, modulação do sistema imune, modulação da reatividade, né? Especialmente do sistema imune, que é o que eu chamo do sistema de reconhecimento. Esses pacientes atópicos, eles têm há um equívoco no sistema de reconhecimento, ou seja, eles reconhecem toda e qualquer substância como algo, como uma ameaça, né? E a homeopatia, ela chega e consegue modular essas respostas, e consegue sinalizar, e consegue dessensibilizar esse organismo, como se dissesse assim, um pouco menos. Não precisa recrutar tantas células, não precisa inflamar tanto, não precisa liberar tantas citocinas, e aí a gente vai modulando este paciente. Doenças incuráveis permanecem incuráveis, a homeopatia não faz milagre, mas a gente consegue sim muita qualidade de vida para esses pacientes. Então, relembrando todos os benefícios, para o paciente crônico, qualidade de vida e bem-estar é algo inquestionável quando a gente utiliza a homeopatia. Longevidade é consequência de qualidade de vida, eu falo que longevidade é longevidade cronológica, é consequência de longevidade biológica. Não dá para falar em longevidade cronológica se a gente não falar de longevidade biológica. E falar de longevidade biológica é falar em bem-estar e qualidade de vida para pacientes crônicos que têm doenças incuráveis, ok? Bom, pessoal, isso que eu queria passar para vocês, eu espero que eu tenha, de alguma maneira, contribuído, né, ou de alguma maneira despertado em alguns de vocês a vontade de aprender mais sobre homeopatia, né, a vontade de estar aqui conosco, então eu espero realmente que eu tenha contribuído com isso, e eu vou passar a palavra, deixa eu só me localizar aqui, deixa eu só me localizar aqui, vou parar de compartilhar minha tela. Isso. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Nilson. O Dr. Nilson já está aqui conosco. Vou passar a palavra para ele. Dr. Nilson Benites é uma pessoa que vem contribuindo significativamente com a homeopatia, um grande estudioso no tema, professor, doutor, docente da USP de São Paulo, enfim, sempre que a gente estuda, eu gosto muito de estudar através de artigos científicos, está lá, Dr. Nilson contribuindo conosco, sempre me esbarro nos seus trabalhos, nas suas publicações, então, uma honra para mim recebê-lo nesse dia de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Nilson, e fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado por vocês terem me convidado, né? Eu agradeço muito não vale ouvir o que a Thalita está falando, porque ela é uma pessoa muito boa, então ela não tem capacidade de falar mal da gente, entendeu? Ela é muito boazinha. Eu queria agradecer também ao Conselho por ter me convidado e agradecer essa comissão que assessora no Conselho de Homeopatia, que eu acho, primeiro, eu acho muito interessante o Conselho ter esse tipo de comissão dentro dele, que é para poder analisar e pensar sobre esses assuntos de uma maneira diferente. Então, precisa de pessoas que pensem, tenham conhecimento dessa técnica para falar sobre esse assunto. Parabéns ao Conselho que teve a sensibilidade para isso. E parabéns a esses colegas que estão dando o seu apoio ao Conselho, dando o seu tempo, dando o seu conhecimento para passar essas informações e auxiliar quando for necessário. Com relação ao tema que eu fui falar, que eu tenho que falar, é um assunto bem complexo, não é um assunto muito fácil de ser entendido.
Na verdade, não tem nada fácil de ser entendido no que eu vou falar. E eu não vou poder, com 81 pessoas fazendo parte aqui do grupo, interromper isso aqui para começar a falar. Vai ter um tempo para vocês fazerem perguntas. Então, por favor, anotem direitinho para a gente poder depois conversar com mais tranquilidade e tentar passar essas informações. Uma das coisas que sempre é questionada na hora do uso do medicamento homeopático, de acordo com aquilo que vocês já viram com a doutora Thalita, é verificar esse processo de diluição e sucção, que é a dinamização do medicamento homeopático. Esse questionamento sempre vem e sempre é colocado da seguinte forma: você vai diluindo o medicamento, e chega uma hora que você não tem mais medicamento. Então, como é que esse medicamento ele continua fazendo efeito? O que eu gostaria de cara de colocar isso aqui é exatamente o seguinte: quando nós temos, olha esse lado aqui, quando nós temos um estímulo que é captado por um determinado órgão, este órgão desequilibra o sistema, e esse sistema desequilibrado desequilibra o organismo, e isso aqui é a doença que nós aprendemos desde o dia que nós nascemos até hoje. Essa visão da doença é a visão da Escola de Medicina de Quinidos, na qual Aristóteles e Galeno são os dois principais protagonistas e que defendem esse tipo de colocação. O homeopata ele não consegue se colocar e não consegue responder nenhuma pergunta de efeito do medicamento em cima desse molde. Ele não se encaixa dentro do que um homeopata consegue trabalhar. E como é que, então, a homeopatia vai trabalhar? A homeopatia vai trabalhar de acordo com o raciocínio hipocrático, o raciocínio de Hipócrates. Hipócrates fazia parte da escola de Cos, ele não entendia que isto aqui fosse a forma para resolver o problema, mas ele ia para esta outra fórmula bem mais complexa e que por isso já começa a ser, as pessoas começam a querer não olhar essa situação. Ou seja, o estímulo vai ser captado por um órgão que vai comunicar a uma energia vital ligada a isto. Vai passar essa informação para o sistema nervoso. E o sistema nervoso também vai comunicar com essa energia vital. Tanto a energia vital vai mandar uma resposta para o órgão que captou o estímulo, como vai dar uma ordem para o sistema nervoso, como vai mandar uma resposta direta para o sistema. Em todos os casos, isso vai acontecer. O órgão vai mandar a informação para cá, o sistema o sistema nervoso vai dar a ordem para cá de como reagir, e isso vai passar para o organismo de modo geral, de como tudo tem que ser trabalhado. Quando eu estou, isso é o modelo de como a doença se instala. Se esse modelo é da maneira como ele se instala, como é que eu vou ter a colocação do medicamento homeopático? Primeiro, o medicamento homeopático não precisa ter resíduo de substância química, desde que ele tenha um campo magnético. Porque quando eu tenho um campo magnético, eu consigo fazer o meu estímulo ir direto para a energia vital. Essa diferença é mais isso que torna o processo mais rápido. Então, quanto tempo leva para um medicamento homeopático começar a dar uma resposta? O tempo de um arco reflexo. Ou seja, se esse estímulo
é captado pela língua, por exemplo, pela boca, e passa para o sistema nervoso que comunica a energia vital. É exatamente como se eu pegasse e desse aquela pancada no joelho que faz com que a perna levante. Isso é um arco reflexo. É exatamente esse o tempo que leva para um remédio, para um medicamento homeopático chegar até a energia vital, que anima aquele corpo e aquele corpo dar aquela energia vital, começar a coordenar todos esses tipos de respostas que eles vão fazer nos vários níveis diferentes, tanto no sistema nervoso, tanto no órgão que está sendo solicitado a resposta, como em todo o sistema, em todo o organismo. Então, o processo, eu não preciso de um estímulo químico para isso. Eu preciso de uma energia capaz de alterar a energia vital e fazer com que essa energia vital, per si, comece a coordenar a resposta de acordo com o estímulo que eu estou informando diretamente a ela. Esse estímulo que eu estou informando diretamente a ela, uma vez que eu estou trabalhando diretamente com essa energia vital, esse estímulo tem que potencializar aquilo que o estímulo natural estava fazendo, de tal forma a que essa potencialização da energia vital seja coordenada para evoluir para o processo de cura o mais rápido possível. E para que eu faça esse tipo de estímulo, eu preciso, inicialmente, de um medicamento que seja semelhante à doença que eu tenho propriamente dito. Então, para eu potencializar, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um medicamento que dá uma sintomatologia semelhante à doença que está acontecendo. Eu faço isso quando eu faço esse medicamento semelhante, eu estou fazendo o quê? A energia vital brigar com o medicamento. E uma vez que ela começa a brigar com o medicamento, ela põe a resposta necessária no organismo para resolver o problema naturalmente. Mas, para que eu tenha a melhor resposta possível, eu preciso escolher um medicamento semelhante. Bem como eu preciso, além de escolher um medicamento semelhante, qual é a potência desse medicamento e qual é a frequência que eu vou utilizar desse medicamento. Eu preciso desses 3 estímulos para conseguir a resposta mais breve possível. E para que eu possa puxar essa resposta mais breve possível, para que eu possa fazer isso, eu tenho que ver aonde que essa resposta se encaixa dentro do processo que está acontecendo. Se eu não entender o processo, eu posso simplesmente puxar uma resposta que não é aquela que eu preciso para neutralizar o estímulo da doença que está presente no momento. Então, dessa forma, eu preciso, estudar qual é o medicamento semelhante. O estudo do medicamento semelhante está no entendimento de como é que o processo, ou seja, como esse estímulo, qual é o órgão que está respondendo ao estímulo, como que esse órgão está passando a informação para a energia vital, como o sistema nervoso está interferindo e qual é o sistema que está fixando o processo. Eu preciso dessa informação para poder verificar que tipo de processo está acontecendo e tentar puxar a resposta mais parecida possível. Ao mesmo tempo que a potência me é muito importante, por quê? Porque eu preciso dar um estímulo energético que seja o mais
brando possível, mas ao mesmo tempo que puxe uma resposta. Eu não posso dar nem alguma coisa que vá fazer dar uma resposta alta demais, nem baixa demais. Então, esse estímulo, a potência, ela vai tentar modular a intensidade da resposta que eu estou precisando para resolver o processo. E a frequência depende basicamente de como o processo, do tempo que o processo leva para se resolver. Eu não posso querer puxar uma resposta que vai puxar vai tentar resolver o problema em 45 dias, quando o problema pode ser resolvido em 24 horas. Ou vice-versa. Eu não posso querer resolver um problema em 24 horas que ele precisa de uma resposta em 45 dias. Então, dentro disso que nós nos propusemos a fazer algumas considerações para vocês poderem entender o que é trabalhar com as leis do semelhante e como estimular o organismo a dar essas respostas. Muito bem. O primeiro ponto que nós temos é que toda vez que eu tenho uma resposta, ou seja, toda vez que a energia vital vai comunicar ao sistema nervoso, ao órgão sensível, ao sistema, toda vez que ele está fazendo esse rearranjo, esse estímulo, essa maneira, isso vai passar pelo sistema imune. E o sistema imune, ele vai tentar resolver o problema sempre, seja ele por resposta celular, seja por resposta humoral, vai tentar resolver o problema sempre pela fagocitose. É a única coisa que o sistema imune sabe fazer. Fagocitar e tentar destruir. Fagocitar e tentar destruir, seja qual for os estímulos que estejam colocados no local para resolver o problema. Algumas situações é assim que se acaba com o problema. Em outras, não. Eu não consigo, com uma fagocitose, resolver o problema. E quando eu não consigo, com uma fagocitose, a solução do problema passa a ser o processo de reparo. Ou seja, substituir o tecido que está aonde está tendo a reação por um tecido de fibrose, no qual o estímulo deixa de poder interferir naquele metabolismo local. Então, quando eu faço isso, eu vou parar o processo. Se eu não conseguir fazer nenhuma resposta, nem a outra resposta, o indivíduo evolui para óbito. Eu não consigo segurar nada. Eu não consigo nenhuma evolução no processo. Sempre são os 3 tipos de respostas que nós vamos ter dentro de um organismo. São 3 processos simples e que 2 deles evoluem para a fagocitose e um terceiro não. O terceiro evolui para um processo de fibrose. A saber, nós temos para a fagocitose e para o reparo, eu vou ter o processo da anafilaxia e nós vamos ter o processo de, alguns falam artus, outros falam arti, depende de como você queira falar. E o processo de reparo é o processo de Koch. Então, eu tenho, para a fagocitose, toda vez que se resolve, eu vou ter um processo ou de anafilaxia, um processo de arti, o artus. E o processo de reparo, eu vou ter o fenômeno de Koch. Eu vou começar pelo último aqui, porque eu acho melhor começar pelo último. Então, vamos começar pelo processo de Koch. O que é o fenômeno de Koch? O fenômeno de Koch foi aquele fenômeno onde o Koch pegou um cobaio, um grupo de cobaio, e inoculou o Mycobacterium tuberculosis, causou tuberculose pulmonar,
E 7 dias posterior a essa inoculação, fez uma segunda inoculação. Nessa segunda inoculação, quando ele inoculou o Mycobacterium tuberculosis, na área de inoculação, ocorreu um processo necrótico, aonde ele fez uma erupção, ele pôs para fora o pus, a necrose, a área onde houve a reação, neutralizou completamente o Mycobacterium naquele ponto, porém, nada aconteceu nos micro-organismos que estavam no pulmão e os animais evoluíram para óbito. Então, o que acontece no fenômeno de Koch? O fenômeno de Koch é um fenômeno onde, na hora que eu fiz a primeira inoculação, eu vou ter uma resposta aonde o sistema imune começa a subir. E ele vai se fixando naquela área, porém, quando ele vai, à medida que ele vai se fixando naquele ponto, naquela área, ele vai também percebendo que ele está fazendo fagocitose e não está conseguindo resolver o problema. Ele está fazendo a fagocitose e não está resolvendo o problema, e ele está aumentando. Então, ele pega e para o processo e começa a diminuir o processo inflamatório e vai fazendo com que ele comece a cair. Esse processo, quando eu faço uma segunda ou uma terceira inoculação, ele é inativado no ponto da inoculação. Porém, a doença vai cair por aqui e ela vai desaparecer quando? Quando todo o tecido na qual houve a reação não tiver mais um processo inflamatório e for tudo substituído por um tecido de reparo. É assim que funciona. Como é que funcionaria essa situação dentro de uma visão homeopática? Eu tenho que escolher um medicamento que esteja dentro desse tipo de resposta, que iriam mexer nesses tipos de órgãos que estão afetados aqui. Então, por exemplo, um medicamento que tem uma ação muito forte aqui no caso da tuberculose, né, que o Koch utilizou, é o fósforo, que causa processos pulmonares, incluindo com abscessos, e que evolui para um processo de calcificação na área. O fósforo é um medicamento que faz isso. Então, o que ele vai fazer? Eu preciso dar, nesta fase inicial, eu preciso manter ele com o menor estímulo possível, porque ele está subindo. Então, nessa fase aqui, nessa fase inicial, eu tenho que trabalhar com potências mais baixas, 6 CH, para poder não empurrar isso para o máximo possível e fazer com que o nosso paciente vai passar por uma situação muito mais difícil. Eu quero simplesmente fazer esse processo atingir o ponto aonde o paciente aguente essa resposta. De preferência, assim que der para cair, melhor. Ou seja, se chegar nesse ponto e começar a cair, melhor do que chegar até aqui em cima. Então, para que eu mantenha esta situação, eu preciso fazer com que o medicamento dado nesta fase seja um medicamento com uma frequência elevada e tentar manter essa frequência elevada para ir fazendo com que o medicamento vá caindo gradativamente.
Porém, a partir desse ponto que nós percebemos que foi o ponto máximo, e a partir daqui que ele começa a cair, eu não preciso mais me preocupar com a potência do medicamento. Eu posso trabalhar com uma potência mais elevada. Então, aqui eu posso até trabalhar com uma 30 CH, uma 12 CH, uma 18 CH, para fazer essa queda. Quanto maior a potência, maior a resposta que eu vou tirar do organismo. Se essa potência começar a subir de novo o processo, é porque nós estamos com uma potência alta demais e nós temos que diminuir esse estímulo para fazer a queda. Mas eu preciso manter uma frequência elevada. Esse ponto é muito importante. No órgão, quando o Hahnemann fala em dar medicamento, ele sempre coloca da seguinte forma: você tem que dar o medicamento, tem que repetir o medicamento sempre que estiver acabando o efeito da dose anterior. Ele não fala que você tem que dar uma dose e ficar olhando e assistindo o que acontece. Ele fala que você tem que dar à medida que ele vai caindo, que ele vai melhorando. Então, é isso que nós temos que ter na cabeça. Cada vez que eu dou um estímulo, ele dá uma melhorada e aí ele começa a cair. Aí eu dou outro estímulo. Aí ele começa a cair, eu dou outro estímulo, ele começa a cair, eu dou outro estímulo, e eu vou mantendo esse sistema aqui para fazer a queda o mais branda possível e conseguir fazer com que o período que ele leve para fazer um processo de reparo seja o mais brando possível. Mas não se faz um processo de reparo em menos de 21 dias. E eu não acredito, por exemplo, que a gente consiga fazer uma cura de uma tuberculose, por exemplo, em menos de 3 ou 4 meses. Porque é o tempo que o organismo precisa. E enquanto isso persistir, nós temos que manter a potência alta e manter a frequência alta para que o processo chegue no seu destino da maneira mais branda possível. Esse seria o fenômeno de Koch. Um outro fenômeno que a gente vai verificar que é muito importante é o fenômeno da anafilaxia. Tá? O que é o fenômeno da anafilaxia? O fenômeno da anafilaxia é aquele fenômeno onde foi inoculado aquele veneno que fazia parte da hidra, daquela parte cáustica lá da hidra, foi inoculado num cão. E 7 dias depois foi reinoculado. Na hora que faz-se a segunda inoculação, o animal entra em óbito e ele morre. Então, o que acontece? Isso aqui são as reações de hipersensibilidade. Um caso, por exemplo, da dermatite atópica, que a Thalita colocou aqui, é um caso de anafilaxia, de um fenômeno de hipersensibilidade. É um fenômeno complexo. E como é que funciona? O que funciona é aquilo que eu falei para vocês. Eu faço aqui uma inoculação, na qual eu vou deixar esse organismo mais sensibilizado. Quando eu faço a segunda inoculação, aí o que acontece? Eu vou ter uma resposta altíssima e uma queda violenta. É isso que corresponde esse processo. Quanto mais rápido for a queda nesse processo, maior a possibilidade de você fazer do animal evoluir para óbito. Então, o que é que eu tenho que fazer? No fundo, é fazer a mesma coisa que faria no fenômeno de Koch. Se eu entro com um medicamento aqui, eu quero que ele não suba, mas que ele vá fazer um processo
de queda lenta e gradual. É isso que eu preciso. E como é que eu faço para ele não subir? Esse aqui eu tenho que trabalhar com uma potência baixa, porque se eu trabalhar com uma potência alta, ele vai tentar subir mais ainda e vai ser mais rápido ainda a queda, e isso não é o que me interessa. Mas eu preciso manter a frequência disso aqui alta. E esse processo, para conseguir fazer ele cair lenta e gradativamente, a minha frequência tem que continuar sendo sempre bem alta. Porém, se eu fizer nesse processo de queda, eu alterar o estímulo para subir ele vai ter, perdão, aumentar a potência para fazer ele cair mais rápido, ele pode cair mais rápido aqui e fazer com que o processo volte a ficar num ponto que seja perigoso em termos de óbito. Então, é preferível, nos processos de anafilaxia, a gente trabalhar com potências baixas o tempo todo, para não jogar o processo lá para cima, e a frequência tem que ser bem elevada para eu conseguir fazer a queda desse processo ser lenta e gradativa até eu conseguir resolver esse problema. Nesse caso que está aqui, eu não quero uma resolução do processo que seja por reparo, mas eu quero que a resolução seja proporcional. O que quer dizer isso que eu estou falando de uma resposta proporcional? Diante de um estímulo, eu posso ter uma resposta, ou uma resposta, ou uma resposta. Vocês estão entendendo? Diante de um estímulo, eu posso ter uma resposta ou uma resposta. Ou seja, diante de um estímulo, a resposta pode ser proporcional, e aí ela vai neutralizar o estímulo sem problema nenhum. Quando eu tenho esta resposta, o meu problema é que o excesso da resposta é a doença. Quando eu tenho esta resposta, o excesso de estímulo é que vai não ser resolvido, porque a resposta não consegue neutralizar aquele estímulo. Num caso de anafilaxia, nós estamos trabalhando com esta situação. E o que eu quero? Jogar para esta situação e resolver o problema. Então, eu não posso ficar aumentando os estímulos diretamente, mas eu fico aumentando a frequência desses estímulos para fazer essa queda ser mais lenta e a resposta ir tendendo para a situação de neutralidade. E quando essa neutralidade ocorre, a partir daí, o organismo, per si, começa a resolver o problema. O que acontece com o excesso de resposta? A quantidade enorme de células que estão presentes para fazer fagocitose, naquele ponto começam a degranular e a liberar a histamina, que dá aquela resposta violenta em determinadas situações, que podem ser na pele, como pode ser em outros órgãos. Esse seria o fenômeno da anafilaxia. O terceiro fenômeno, que eu falei para vocês, que era o fenômeno de Arti, ou Artus, conforme vocês queiram chamar, é aquele fenômeno aonde a gente pega o soro de um cavalo e inocula num coelho. E depois de 7 dias, eu vou reinocular. O que acontece? Quando eu pego o soro do cavalo e inoculo um coelho, o coelho entende, ele já percebe que aquele soro não é dele, que aquela substância não é dele.
e ele vai puxar uma resposta local àquele estímulo que foi dado. Essa resposta, uma vez que tenha ocorrido, ela vai puxar uma situação que vem, todas as células que chegam vêm dos linfonodos locais. Porém, como vindo dos linfonodos, eles não podem retornar ao linfonodo, porque não tem o que o linfonodo fazer para eliminar aquelas células, ocorre uma neovascularização para essas células serem drenadas e eliminadas do organismo. Se no momento em que tem essa neovascularização para a drenagem dessa célula ocorre o segundo estímulo, ou seja, vem essa agora a segunda inoculação, agora a resposta não vai ser do linfonodo regional, mas vai ser da medula óssea e do baço, porque vai mandar a resposta por via sanguínea. E aí a resposta vai ficar muito elevada. De tal forma que o que vai acontecer no processo é isto aqui. Eu tenho aqui o indivíduo, nesse ponto eu faço a primeira inoculação. Se eu não fizer a segunda inoculação, o que vai acontecer? O que aconteceria era isto aqui. O organismo iria fazer isto. Mas se neste ponto eu faço a segunda inoculação, o que vai acontecer é isto aqui. Ele vai agora subir aqui para cima e depois ele vai tender a fazer uma queda. Isto aqui responde muito bem à agravação homeopática, o fenômeno daquelas agravações homeopáticas. Você dá o medicamento homeopático e o indivíduo estava com processo, você dá o medicamento homeopático, aí ele piora barbaramente. Ou seja, isso acontece no fenômeno de Artie, o fenômeno de Artus. Tá certo? Quando você está nesta situação e você dá um medicamento homeopático aqui, você faz ele agravar para depois melhorar no processo. O que eu quero nessa situação é, quando eu começar a fazer o tratamento, se ocorrer esse segundo estímulo e ele der essa subida, o que eu quero é entrar com medicamento homeopático e ficar fazendo essa queda mais lenta e gradativa para o quê? Esse processo é interessante e ele é muito frequente dentro daquilo que a gente observa. A tendência desse processo é ficar fazendo isto. Ele vem, faz essa curva, daqui a pouco ele vem, faz esta, e ele fica fazendo isso o tempo todo. Essa alternância de resposta. Uma hora mais fraca, uma hora mais forte, outra hora sem resposta. Uma hora mais fraca, outra hora mais forte, outra hora sem resposta. Ele fica fazendo essa alternância de processo. E o que eu quero? Eu quero quebrar essa alternância. Eu quero fazer com que esse processo, ao invés de ficar subindo e descendo, ele vá caindo lenta e gradativamente. Para isso, eu tenho que, nesse momento aqui, onde veio esse estímulo, chegou aqui, eu não posso ficar repetindo medicamento demais, porque se eu der outro estímulo, ele sobe. Então, aqui é o momento da dose única. Agora, quando eu chego aqui eu não estou com o momento da dose única. Aqui eu estou no momento de ficar repetindo o medicamento com uma frequência mais alta, e a potência pode, inclusive, ser mais alta, porque a resposta já está alta. Então, eu posso fazer com que eu segure esse processo e caia lenta e gradativamente nessa situação. Diante disso, eu consigo fazer com que esses processos, eu quebre esse ciclo dentro do organismo daquele indivíduo. Isto é possível quando eu consigo fazer essa resposta e ela não está ligada a um processo de reparo.
essas situações, geralmente, a gente vai conseguir, num período de 14 a 21 dias. Geralmente, com 7 dias, você consegue ver uma boa melhora. Com 14, ou o processo já está se resolvendo, ou com 21 dias o processo está se resolvendo. Isso não quer dizer que você não tenha que continuar trabalhando para que ele não volte a ter, no futuro, outros tipos de outras situações. Quando a Thalita falou aqui de ectoparasitas e coisas do tipo, esses processos de ectoparasitas, eles estão ligados a esse tipo de fenômeno. Tá? Quando a Thalita colocou aqui do uso do bioterápico no uso... Se desculpa, Thalita, se eu estou falando as tuas coisas aí, e se você quiser me puxar a orelha depois, você pode puxar, eu estou com um protetor aqui, não tem problema. Mas você pode falar mal de mim, não tem problema nenhum, até aqui eu ouço você, tá bom? Mas quando você utiliza o sangue como o bioterápico para esse tipo de estímulo, você veja que ela falou para usar o bioterápico na C30, na 30CH, que é justamente o que eu falei, aqui você vai ter que trabalhar, nessa fase aqui, você vai ter que trabalhar com uma potência mais alta. Tá? E por que o 30CH ele é um bom medicamento para trabalhar nisso aqui? Porque quando você está trabalhando um processo com carrapato, a célula apresentadora de antígeno dentro do sistema imune é a hemácia. Então, muito mais interessante, nos casos de Ehrlichia, perdão, que eu falei aqui, que eu estou falando de você, é aqueles casos de Ehrlichia que você falou. Nos casos de Ehrlichia, muito mais interessante é você trabalhar com a hemácia, porque é a hemácia que é a célula apresentadora de antígeno, não o carrapato, não a Ehrlichia propriamente dita. Então, isso é muito importante nos casos que ela falou de ehrlichiose, você terem isso na cabeça. Se o processo é muito intenso de degranulação de hemácia, é porque ele está caindo muito rápido. E, às vezes, fazendo essa queda mais lenta, você consegue ter a resposta e quebrar esse ciclo para fazer uma melhor. Eu não sei até que horas eu tenho que falar, mas eu acredito que era até as 8h30. Então, eu acho que eu podia colocar em disponibilidade as perguntas para vocês poderem falar mal de mim à vontade, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a paciência de todos e ao convite que eu recebi. Estou à disposição. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gostou da Ehrlichia? Porque, na verdade, a gente que está lá na prática, né, na vivência, e a gente não consegue, às vezes, se dedicar como deveria para os estudos, né, esse estudo mais minucioso, e a gente ouvir esse tipo de explicação, e faz tanto sentido com o que a gente vivencia, né, é maravilhoso, porque é montar o quebra-cabeça do raciocínio mesmo, né, então, muito obrigada, muito bom. Eu vou Te dei a chance de você meter o pau em mim, hein? Agora, se Não, não de jeito faz nenhum. isso, você perdeu. Não, de jeito nenhum, só acrescentando, imagina, de forma alguma. Pessoal, vou abrir para as perguntas, eu acho que dá para colocar no chat, deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver como que tá o chat aqui, o pessoal dando boa noite, perguntando se fica gravado. Sim, essa aula vai ficar gravada, dá para rever depois no YouTube do Conselho. As perguntas serão realizadas aqui no chat. Luciene pergunta: o nosódio pode ser feito isoladamente ou precisa associar com antipsórico? Primeiro, aí você vai depender no teu caso, Luciene, o caso é o seguinte, você trabalha tentando resolver a psora, então você teria que dar o antipsórico junto.
dentro da tua linha de raciocínio. Vai depender das linhas de raciocínio que cada um tenha. E eu não vou ficar aqui me estendendo nas possibilidades que existem dentro de cada visão diferente de Psora. E só isso nós poderíamos ficar alguns dias falando sobre o assunto. Mas, como eu conheço você, então, sim, na tua forma de pensar, você deveria trabalhar com o antipsórico. Você está na dúvida, você não sabe como proceder com o antipsórico, não dê o antipsórico, você pega e dá o bioterápico, mas dentro de um raciocínio aonde ele se encaixe. Nesse exemplo que a Thalita colocou, se encaixa perfeitamente. Tá certo? Então, tem alguns casos que ele se encaixa muito bem e funciona, e ele dá o alívio necessário para você parar, analisar e dar o antipsórico depois, ou outro medicamento que você, assim, achar que deveria usar para complementar a reação. Perfeito. A doutora Thaís Diniz diz que incrível o caso do autohematoma, acreditava que a solução era só cirúrgica, né? Mas não, na homeopatia vai muito bem. Até hoje, depois que eu comecei a usar a homeopatia, eu tive um paciente só que foi para a cirurgia, e aí foi interessante essa história, porque esse paciente não respondia ao tratamento homeopático. Tentei todas as possibilidades, ele não respondia. E ele foi para a cirurgia. E depois de uns 2 meses, eu fui fazer um atendimento domiciliar de um outro animal que vivia na mesma casa. E onde estava aquele cão com autohematoma? Uma mancha na parede. E aí depois eu fui descobrir que, na verdade, não era a homeopatia que não estava funcionando. Ele continuou traumatizando aquele conduto, aquele pavilhão auricular, e por isso, mesmo dando o medicamento homeopático, vinha o trauma logo em seguida, e aí aquilo de novo extravasava e tal. Então, assim, mas é muito interessante mesmo. A Liura, acho que é isso, comenta que tem hospitais homeopáticos humanos, o tratamento é para qualquer tipo de doença, isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas perguntam, né? A homeopatia trata, sei lá, e fala o nome da doença. E aí a gente sempre vai nessa linha de raciocínio, né, doutor Nilson? Não, a homeopatia, ela trata... Eu falo que não trata nada, não. Tipo isso. Eu falo, a homeopatia só trata doente. É isso mesmo, ela trata doente. Só tudo isso, né? Só doente. As doenças não, porque se aumentar a doença, fica pior, né? É verdade. Sempre maravilhoso. Aí tem a Rejane dizendo que assistiu uma palestra sua há muitos anos, nunca se esqueceu, foi o primeiro contato com homeopatia e hoje é médica veterinária fazendo pós em homeopatia, a culpa é sua. Já descobrimos aí quem é o culpado. Ai, é isso. Tem mais perguntas, pessoal? Isso significa que não entenderam nada, Thalita. Pode falar, Luciene. Acho que ninguém tem. Pode escrever aí no chat que eu leio para o doutor Nilson. Eu acho que o microfone, assim, eu não sei, eu não tenho esse poder, mas eu acho que o microfone não abre. Leandro que cuida disso, mas eu acho que não abre. Acho que as perguntas é pelo chat mesmo. Isso, é somente pelo chat, doutora. Esperar um pouquinho, se alguém tiver mais alguma dúvida. Mas maravilhoso, né, fazer esse link dessas respostas clássicas, patológicas, com esses eventos homeopáticos, né? Isso é maravilhoso, porque é biologia, é vida, está na base dos processos. E quando a gente poder usar um medicamento que potencializa o recurso de cura, porque tudo isso é recurso de cura, né? Na verdade, o organismo ele faz isso para se curar, né? Então, por isso que a premissa, né, de que a doença, ela vem na tentativa de restabelecer a cura, né? Os sintomas, ele é isso também. Então, é muito bom a gente poder receber uma explicação como essa, de que nas bases da fisiologia, né, nas bases da patologia, tem ali medicamentos que atuam no mesmo sentido do organismo, né, no sentido da cura.
A Catiane está perguntando qual seria a tratativa para combater os carrapatos em cães. Você quer falar um pouquinho, doutor Nilson? Não, você já colocou aí. Aquela imagem que você colocou muito clara, muito esclarecedora. Se você entrar, por exemplo, com bioterápico de carrapato, é exatamente aquilo que a gente vê. Eu já cansei de ver aquilo que você me mostrou aqui para todo mundo. Se você fizer essa dinamização, seria isso. Quando a gente vai trabalhar com um medicamento homeopático, o que você tem que verificar é se a reação é local ou se a reação é geral. Se a reação o que está acontecendo nos animais é uma reação geral, ela está ocorrendo, fazendo uma anemia, fica fazendo uma evolução mais para esse caminho, você vai cair num grupo de medicamentos. Quando você está trabalhando com uma região mais local, que é a reação alérgica na pele, né, coisa assim, então você vai trabalhar de uma outra forma. Sempre que você estiver tendo a reação mais alérgica no local, você está fazendo mais um fenômeno de anafilaxia. Então, você vai ter que trabalhar com medicamento na potência mais baixa e com uma frequência alta. Quando você está tendo a resposta mais interna, evoluindo para a anemia, você está fazendo um fenômeno de ARTI, um fenômeno de ARTUS. Então, aí o processo vai ter aqueles altos e baixos. Então, você vai precisar ficar alternando, em determinados momentos, uma potência mais alta, outros momentos, potências mais baixas e frequências mais elevadas para conseguir fazer esse processo. E você vai ter que ver. O fósforo é um medicamento que pega muito a anemia, existem outros medicamentos que pegam isso, mas o fósforo é um que tem uma frequência alta. Você pode pegar quina, você pode usar ferro, são vários medicamentos que você tem como trabalhar essa parte quando está na parte de anemia. Quando você está pegando no local, vai cair mais o arsênico, vai poder usar a APIS que ela colocou aí, é um medicamento interessante, que você consegue uma melhora também. Pode usar o heparsulfuro, que é outro medicamento que também dá uma reação local muito interessante, em potências mais baixas, com uma frequência mais alta, mas vai depender da resposta final que o animal esteja dando. Voltando àquele ponto que eu falei, o importante não é acabar com a doença, mas sim equilibrar o doente para ele dar a resposta mais normal possível e resolver o processo. Perfeito. A Luciene diz que trata de uma cadela que melhora do quadro respiratório nas primeiras vezes que toma o medicamento. Quando repete na segunda semana, ela piora do quadro. É uma gravação? Vou para 30CH, então? Então, quando ela deu aquela piora, ela deu aquela subida e você pode aumentar a potência, sim, mas o importante é ficar mantendo o aumento na frequência. Um dos problemas que nós temos com relação ao aumento na frequência é que, muitas vezes, os responsáveis pelos animais, eles não querem ficar fazendo medicamento com muita repetição. Até porque trabalham, porque eles têm outras atividades, eles têm problemas. Mas há necessidade, em alguns casos, de você ficar repetindo com uma frequência muito alta. Então, se isso você não consegue fazer por causa do responsável, é preferível trabalhar com uma potência mais baixa e tentar repetir dentro daquilo que o responsável pelo animal tem a capacidade de fazer. Porém, vai aumentar o período de convalescença. Sim. Deixa eu ver o que mais. Pessoal parabenizando. José perguntando por que os currículos das faculdades não têm terapias complementares, como a homeopatia. Acho que o doutor Nilson, que está lá na universidade, pode responder melhor que eu. Porque não tem professor. Essa que é a verdade. Eu sempre andei brigando com isso, muitas vezes já tivemos discussões disso dentro da Associação Brasileira, sobre obrigar a colocar no currículo ou não colocar no currículo a homeopatia, e até hoje eu não cheguei a uma conclusão.
Eu só chego a uma dúvida, viu, Thalita? Essa é uma coisa até que eu queria saber a tua opinião. É preferível não ter do que ter mal feito. Então, se eles forem adaptar um professor para falar sobre o assunto, é preferível não falar, porque vai falar besteira. É a minha opinião. Não sei a sua opinião, Thalita. Eu vou ser bem sincera, em relação a isso, eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade de ter alguém não capacitado ali falando, né? Mas eu já vi isso. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho hoje, assim, a gente, assim, eu faço estudo homeopatia, eu comecei em 2003, né? Então, bem menos do que o senhor, mas também já tem uma jornadinha ali, muita coisa mudou nesses 20 anos, né? Hoje a gente já tem um outro tipo de homeopatia disponível, a gente tem os medicamentos industrializados, a gente tem os medicamentos injetáveis, a gente tem vários colegas que não fazem especialização praticando homeopatia. Eu acho que a homeopatia hoje ela está muito mais popularizada, né, na nossa classe do que antes. Então, eu entendo, assim, que, na verdade, é muito importante esses colegas que façam uso da homeopatia, né? A nossa profissão já nos habilita para isso. Você não precisa ser um especialista para prescrever um lápis melífica, mas você precisa ter responsabilidade naquilo que você está fazendo, né? Então, assim, de fato, você não precisa ser um especialista, mas é muito importante que você saiba o que você está fazendo. Então, quando o Dr. Nilson traz esses elementos, traz esse raciocínio, contribui demais nesse sentido, né? A gente precisa saber, quando a gente está ofertando um estímulo para um paciente, um estímulo homeopático, que tipo de resposta que a gente pode ter e como a gente conduz esse paciente, né? E só tem um jeito da gente saber isso, é aprendendo, é estudando. Então, eu concordo que é muito importante que haja uma capacitação daquele que ensina, né, inevitavelmente, e haja um interesse daquele que pratica também, né? Eu acho que é preciso essas duas vias. Agora, em relação às universidades propriamente ditas, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem universidade que realmente não tem docente capacitado, e tem universidade que não quer saber do assunto. Eu acho que tem as duas coisas também acontecendo por aí, e aí, no fim das contas, a gente acaba não tendo isso como uma possibilidade mais palpável aí para a grande maioria. Mas, Ô, enfim, essa Thalita, seria a você minha sabe opinião. que eu tive uma orientada que fez um levantamento de todas as universidades do Brasil que tinham a disciplina de homeopatia. Ela fez a dissertação de mestrado dela foi em cima disso. E ela fez uma série de questionários onde ela fazia de perguntas se tinha, se não tinha, como é que não tinha, e como é que a coisa funcionava. E a conclusão que nós chegamos, está certo que isso já faz alguns anos, deve fazer uns 10 anos, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: existia a disciplina de homeopatia, aonde tinha um docente que fazia parte do grupo daquele, ele fazia parte do corpo docente, que tinha interesse, que estudava e que iria trabalhar com aquilo. Então, ele encabeçava e puxava a coisa. Aonde não tinha docente, você não tinha essa disciplina. O meu sonho é que todas as universidades tivessem essa informação e passassem isso bem passado. Eu concordo com você, graças a Deus, nós hoje em dia, quando eu comecei a estudar homeopatia, Thalita, não tinha veterinário homeopata, eu não tinha com quem conversar. Essa que é a verdade. Hoje em dia, a gente consegue. Eu posso ficar horas conversando com você e a gente pode trocar um monte de figurinha, a gente tem um monte de vivência, tem uma série de coisas, existe isso. Mas o que eu não gostaria é que pessoas que não sabem o assunto, não dominam o assunto, começassem simplesmente a passar informação em função de uma obrigatoriedade que não tem quem faça. Uhum. É isso que é a minha única preocupação. O Davi Castro, Thalita, ele dizia que existem 3 tipos de homeopata, tá bom? Homeopata com H maiúsculo,
homeopata com H minúsculo e homeopata com O. Com O é ótimo. Precisa entender tudo. Muito, muito bom. Ó, tem uma mensagem do doutor Agostinho Tomazella aqui, dando boa Ah, Agostinho, noite. Agostinho, tudo bom, hein? Queridíssimo, nosso companheiro lá na comissão. Muito bom. Pessoal parabenizando. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Pode haver bioequivalência medicamentosa, como há nos laboratórios alopáticos? Ou seja, posso trocar um medicamento homeopático com a mesma fórmula por outro? Seria equivalente? Não, 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 não. Não, é muito não, específico, né? É absolutamente específico, né? Então, por exemplo, a não. gente tem ferrum fosfóricum e a gente tem ferrum metálicum. São dois medicamentos diferentes, né? A homeopatia tem uma especificidade muito marcada, então não daria para fazer isso e acho que Se você pegar, por exemplo, eu não vou. O sulfur, por exemplo, ele tem mais de 3.000 medicamentos colocados na matéria médica pura, mas 3.000 sintomas catalogados na matéria médica pura. Mas, não entrando nisso, entrando em outros que teriam menos, nós vamos ter aí medicamentos com 100, 120, 300, 400, 200 sintomas homeopáticos, sintomas na intoxicação. E você não vai conseguir dois medicamentos que tenham, assim, uma similaridade nessa quantidade, nesse volume de sintomas que nós estamos fazendo. Então, você pode, vamos dizer assim, na ausência, você está num local que você não tem outra alternativa, você tenta um medicamento até conseguir um outro medicamento, isso é possível de você fazer e tentar segurar, mas o ideal quando você chega no medicamento, você tem que trabalhar com o medicamento certo. certo. Isso mesmo. Pessoal, muito obrigada. Acho que a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Doutor Nilson, mais uma vez, em nome da Comissão de Homeopatia do CRMV-SP, quero agradecer o convite, aliás, o aceite do convite, quero agradecer a sua participação aqui, a sua contribuição. Precisamos fazer isso mais vezes, né? E agradecer a todos os presentes que permaneceram aqui conosco, mais de 60 pessoas na sala. Agradecer mais uma vez ao CRMV-SP, ao Leandro, que está aqui nos dando todo o suporte. Em breve esse material vai estar disponível para quem quiser assistir novamente. Parabéns a todos nós homeopatas, um viva para a homeopatia e que possamos continuar contribuindo com essa terapêutica fantástica para os nossos pacientes. Muito obrigada, viu? Ô, Cideli, eu vi que você mandou aí uma coisa no chat. Obrigado, tudo de bom, tá? E agradeço mais uma vez, agradeço o Leandro estar aqui nos auxiliando, e mais uma vez, parabéns ao CRMV e à comissão do CRMV pelo trabalho que estão fazendo. E obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite, gente.